E aí, galera do Rentista, aqui é mais uma aula de avaliação de empresas e hoje a gente vai falar sobre precificação, metodologia de precificação. Como assim, Rafael? Nosso objetivo hoje vai ser como precificar ativos e utilização do CAPM. A gente tem metodologias para precificar ativos. A utilização do CAPM é só para obtenção de taxas de desconto. Essa parte de precificação, se você ter feito o curso de matemática financeira, vai ser muito palpável e redundante. Mas caso você não tenha feito, essa aula vai te refrescar muito a memória ou mesmo te ensinar como fazer as coisas. Em matemática financeira, a gente verifica o valor de um objeto, que seria um ativo, pegando os retornos que ele dá no futuro e trazendo tudo ao valor presente. Ou seja, a gente vai pegar esses 110, 200 e tantatã, e esses 90 e tantatã, somar eles e trazer ao valor presente, mas utilizando a taxa de desconto. Então, como a gente faz isso na prática? Você pode fazer isso na mão, assim, utilizando essa forma, o somatório do fluxo de caixa dividido sobre 1 mais a taxa de desconto elevado a T ou a N, como queira, ou com um Excelzinho aqui. Cadê? Pronto. Como a gente faz isso? Se você tiver com Excel em português, se chama VPL, a fórmula. Como eu estou em inglês, NPV. Você pega a taxa de juros primeiro e depois coloca o fluxo de caixa. Vou dar uma somada aqui, ou uma travada. Pronto. Se você verificar, quanto maior a taxa de juros, menor é o valor do ativo no presente. Isso vai ser muito importante caso você queira fazer uma negociação ou um case, porque você deve ficar muito atento a essa taxa de juros. Então é bem simples com o Excel fazer isso. Na mão é meio complicado, tem algumas peculiaridades, só que o que a gente vai passar aqui vai cobrir basicamente uns 90% dos casos que você tem por aí. Tá, e como a gente vai estimar a taxa de juros que a gente vai pedir? Basicamente, a gente vai utilizar o CAPM, que imagina só, a gente tem aquele fluxo de caixa de antes, só que a gente quer saber, como a gente vai estimar a nossa taxa, não a taxa exógena, que é de outra pessoa. A gente vai usar o modelo de precificação CAPM. Basicamente isso que você tem que saber. Então, se você não sabe o que é o CAPM, retorna na outra aula que tem uma explicaçãozinha básica. É a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui. Então, um adendo é que quando você reduz a taxa, aumenta o valor. Diminui a taxa, ou reduz a taxa, aumenta o valor, aumenta a taxa e reduz o valor. E a taxa de desconto causa mas um forte impacto mesmo. Então, quando você for fazer suas hipóteses, o seu modelo, cara, presta muita atenção nessas taxas de desconto, porque elas afetam fortemente o valor do seu ativo. Só que a gente até agora fez com três tempos. Só que existe um princípio chamado princípio da continuidade e ele pressupõe que a empresa é infinita, ou seja, ela vive infinitamente. Pode ser irreal, mas é isso que a gente está precificando. Uma empresa que vai viver para sempre. E tem metodologias como precificar essa questão de ser infinito. E tem três casos: constante com crescimento e o variável. O princípio da continuidade.
ele tem uma hipótese que a empresa basicamente ela vive para sempre. Ela é igual um ser vivo. Ela tem a infância, ela tem a juventude, ela é adulta e depois ela é idosa, ou três, caso queira. Ela tem um crescimento, como todo ser vivo, ela vai crescendo, crescendo, só que chega um ponto dela que ela não para de crescer, cara. Ela atinge um pico. E esse pico é dado por, seja questão de mercados. Ela chega um tempo que ela para de abocanhar o mercado. E, consequentemente, você vai exigir um custo de capital. Esse WOC seria a nossa taxa de desconto. No começo ela é bem grande, porque você não sabe se ela vai dar certo ou não, então isso tem um risco imenso nesse negócio. E conforme ela cresce, vai diminuindo. Só que ela vai criando valor ao longo do tempo. Aqui ela não está criando valor, só que vai chegar um ponto dela que ela vai começar a criar muito valor. Aí ela vai atingir o pico e isso vai caindo. Essa área aqui de dentro pode ser mensurada como a criação de valor, se você tirasse uma integral daí. Só que a gente não vai tratar desse tópico e essas estimações são da área de econometria. Enfim, quando você vai chegar um momento que sua empresa não vai gerar mais valor. Mas Rafael, ela estava grande, cara, por que ela não vai gerar mais valor? Imagina que eu sou o dono de uma empresa de máquina de fotografia em filme. Cara, me desculpa, mas com a chegada dos smartphones, isso vai reduzir drasticamente o valor da minha empresa, até ela virar pó. Hoje em dia, essas máquinas fotográficas, se você for ver bem, é um item de colecionador e tal. É bacana para mostrar para a família, para os netos, mas enfim, ninguém mais usa. Então, em relação às metodologias, a gente tem essas três fórmulas que são utilizadas para cada caso. Esse é o caso mais simples, é onde você sempre vai receber uma quantia fixa, independente do ano, sempre vai ser 100 ou 200 ou sei lá, um K. Esse com crescimento constante, você vai ter um fluxo aqui, não sei como, aqui vai chegar ao ponto da sua vida que você vai receber 10% a mais, 20% a mais, uma taxa constante de crescimento. Aqui é a questão do fluxo variável. Você não sabe quando você vai receber no ano 10 ou no ano 5, mas você vai recebendo. Então esses são os nossos três casos base. Como que a gente pode aprender isso melhor? Na prática, cara. Tudo que você só for fazer, prática. Você só sabe quando você fizer. Então aqui são os tipos de fluxo, como eu tinha falado. O fluxo de caixa constante, a gente vai utilizar aquela fórmula do NPV? Não, mano. O fluxo de caixa, a gente não utiliza ela. Porque ela não, meio que não reconhece, ou ela não cobra esse tipo de caso. Então o que a gente vai fazer? Pegar o caixa, dividir pelos juros. Vamos travar o caixa, porque eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você vai aumentando os juros. Viu? 1% causou a redução de 5 mil. Esse caso é muito lúdico ou meio que utópico, mas dá para você perceber o grande, a grande importância da taxa de juros. Então, preste atenção nela. O caso variável, a gente vai utilizar aquela mesma fórmula. Então, a gente vai pegar os juros, utilizar o fluxo de caixa, vamos dar uma travada. 2000, papapá. Pronto. Quanto mais você
exigir de juros é porque isso vale menos no presente. Você não tem certeza que você vai ter isso de volta. Então até agora foi simples. Só que agora imagina que você vai ter uma empresa que você vai receber a mesma coisa que a empresa variável. Só que no quinto ano ela vai crescer 4% todo ano. Você vai receber isso. Cara, como eu vou precificar isso? Aqui é infinito e eu não sei precificar isso. Então, o que a gente vai fazer é utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula ela vai trazer o valor dessa companhia, vamos assim dizer, desse fluxo infinito. Quanto esse fluxo infinito vale em 5? Se está crescendo a partir de 5, você teria o 6 aqui, né? Só que a gente quer no valor 5. Então, o que a gente tem é o fluxo de caixa anterior vezes 1 mais a taxa de crescimento, que é 4%, e a gente divide pela taxa de juros. Só que tem um adendo aqui. Essa taxa de juros ela tem que ser maior do que a taxa de crescimento, senão dá negativo. Então há uma destruição de valor. E 0,4. Pronto. Esse valor aqui dá lá. Caramba, cara. Tudo isso. Tudo isso. Vamos dar uma travada aqui para vocês perceberem uma coisa. Viu? Vai diminuindo. Quanto mais o juros é alto, mais diminui. Enfim. Tá, Rafael, e como você vai fazer isso? Esse valor aqui a gente chama de perpetuidade. É muito importante você guardar esse nome, perpetuidade. Então a gente criaria um fluxo de caixa ajustado aqui embaixo. Caixa ajustado. Que seria esses valores aqui. Então a gente coloca esse 500 até esse daqui. Só que aqui a gente vai juntar a parte que era do infinito com a variável. E agora a gente pode tirar a taxa de crescimento. A taxa de juros vai ser essa. E o fluxo vai ser esse. Outra coisa muito importante que você vai perceber ao longo da sua vida. Cara, a taxa de ou a perpetuidade é uma coisa que sai muito das suas hipóteses. E por conta disso, o grande valor da avaliação de empresas está na criação de hipóteses sólidas e boas, que as pessoas consigam aceitar isso. Porque se você for ver bem, o maior valor da empresa, em grande parte, está na sua perpetuidade. É quanto você está pagando uma coisa que nem existe, cara. Você pode falar, eu vou pagar só isso, mas o cara não vai aceitar só isso. Ele vai falar, minha empresa vale para sempre, eu quero isso daqui, com isso daqui, que é esse fluxo aqui. Então, em grande medida, você vai estar pagando por algo que você nem sabe se vai estar de pé ou não. Por isso que a avaliação de empresas é uma arte, vamos assim dizer. É uma ciência com arte, porque no fundo, você precisa de hipóteses sólidas, há uma grande subjetividade nisso. Por isso que nenhum valuation vai ser igual ao outro. Então aqui é meio que um algoritmo de o que a gente fez. A gente vai estimar a taxa de desconto primeiro. Primeiro você estima a taxa de desconto com o CAPM. Estimou a taxa de desconto com o CAPM,
Agora você vai pegar esse valor aqui, ó, da perpetuidade e vai trazer ele para o fluxo anterior. Então você vai ter o 115, 100, ou 100, mais 115, 122, mais aquela perpetuidade do infinito. Aí você resolve o problema do VPL ou do NPV, se você tiver no Excel em inglês, né? Enfim, vamos fazer aqui um exercício prático para ficar mais claro para vocês. Imagina que eu tenho um risk free de 7%, um prêmio de mercado de 5%, um beta de 1,6% e um crescimento da minha empresa vai ser de 4%. Então você é sócio de uma empresa com a seguinte estrutura de pagamento: 100, 115, 122, e a partir dos 122 você vai receber um acréscimo de 4% ad eterno. Então, o que é o primeiro passo que a gente faz? Estima taxa de desconto. Quanto a gente quer receber por isso? Então, o que a gente vai fazer? Risk free mais o prêmio de mercado. Aqui já estou dando o prêmio de mercado, você não tem que fazer aquela subtração vezes o beta. Quanto é o nosso? A gente deseja 15% de rentabilidade, vamos assim dizer. Aqui, como seria o nosso fluxo? A gente teria esse vezes 1 mais 0,4. A gente teria esse fluxo, só que a gente teria esses pagamentos eternos. Só que eu quero estimar quanto isso é. Vamos trazer a perpetuidade. Lembre desse nome, se você não fixou muito bem, saber perpetuidade. Perpetuidade ela é dada pelo um valor anterior vezes 1 mais a taxa de crescimento dividido pela taxa de juros menos a taxa de crescimento. A gente tem isso daqui, ó, a nossa perpetuidade. Agora vamos fazer o fluxo de caixa ajustado, galera. Vamos fazer assim, assim. Pronto, aqui a gente tem já o nosso caixa. Esse é o caixa simplificado. A gente transformou esse caixa. Quando eu falo caixa ajustado, o que eu estou fazendo é transformando esse caixa complexo num caixa mais simples, que é esse caixa aqui. Basicamente isso, estou fazendo a transformação. Do mesmo jeito que você pode chamar 4 de igual 2 mais 2, é isso que eu estou fazendo. Pegando algo que é grande e transformando em algo menor. E aqui a gente usa a nossa famosa fórmula. Mas qual taxa eu uso? Do crescimento, a que você está exigindo, né, cara? Aí você soma os valores aqui. Pronto, você obteve que o seu valor é esse daqui, ó. Então, caso vocês queiram mais aplicações, vocês já sabem, você pode vir aqui ou aqui, se tornar um patrocinador do nosso canal para dar aquela ajudada. Se inscreve aí para ter mais aula de qualidade, mais conteúdo, dar aquela fortalecida e animada, porque o que vale mais do que tudo é o retorno. Eu tenho um retorno de saber se você está gostando ou de se essas aulas estão te ajudando. E valeu, qualquer dúvida, pode mandar aí, se eu tiver um tempinho, eu vou responder vocês.